Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos queridos, Israel é o relógio de Deus. De onde veio esse termo? De onde veio essa teoria, né, de que Israel, étnico, a nação, o povo de Israel, é o relógio de Deus que vai dar o norte para as profecias, o cumprimento delas, a sequência delas, o seguimento delas? De onde vem isso? Sempre quando há um conflito lá no Oriente Médio, como tivemos agora há poucos dias, como acontece que começam a brotar na internet, principalmente, e os irmãos, então, até procuram saber disso, né? Então, brotam muitos teólogos na internet dizendo que Israel é o relógio de Deus, ou seja, Israel é o que vai demarcar o momento das profecias da segunda vinda de Jesus e alguma coisa assim. Então, começou alguma guerra ali, como a Guerra dos 6 Dias, como outras que tiveram, infelizmente, podem ocorrer, as pessoas começam a fazer essas conjecturas, essas aplicações e traz então até um certo, para muitos, né, um desconforto, para outros uma confusão. E a minha intenção nesse vídeo, de forma simples, é explicar algumas coisas concernentes a isso tudo. Tiram do texto de Mateus 24, versículo 32, com suas referências também em Marcos 13 e Lucas 21, sobre a questão da figueira, né? Olhai para a figueira, quando seus ramos estiverem brotando, está sabendo que está perto o verão. Então, dali, bom, algumas passagens bíblicas, eu nem marquei para citar aqui, para evitar de ficar com muitos textos assim acumulados, mas Israel é chamado também de figueira, né? Mas também é chamado de outras árvores, né? Chamado de figueira, chamado de algumas árvores. Não quero ficar citando aqui para evitar especulações e tal, né? Mas nós temos um texto que vai nos dar o norte, que está em Mateus 24. E vamos entender, a partir desse capítulo 24 de Mateus, essa situação. Se você olhar para Mateus 24, 32, fala, aprendei com a parábola da figueira, Marcos 13, 8, e Lucas 21, 29 fala da figueira e todas as árvores. Lucas 21, 29 diz, olhai para a figueira, aprendei com a figueira, olhai para a figueira, quando elas brotam, e todas as árvores, né? Não só a figueira e todas as árvores. Então, quem são essas outras árvores? Bom, se Israel é a figueira, as outras árvores têm que ser outras nações, então, elas têm que brotar também. Tem algum cumprimento dessas profecias em algum ano específico? Porque é apontado o ano de 1948, com novamente Israel sendo Estado, então, né, até com o voto do brasileiro, né, Oswaldo Aranha e tal. Então, como é que é isso? Né? Voltou a ser nação e tal. Como que é isso? O Salmo 122 diz assim, e o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém será edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, é um salmo de Davi, que é chamado de cântico de degraus, ou de romagem. Quando as pessoas iam celebrar em Jerusalém, subiam a Jerusalém, era um dos cânticos que eles celebravam, né? E é muito conhecido. E muitos irmãos em Cristo Jesus, quando vão para o culto, antes um pouquinho, postam na internet, comentam, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Outros também usam, para citar o versículo 6, né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam e tal. Então, usa-se dessa mentalidade e muitas coisas têm acontecido. Só que nós somos bíblicos e cristãos bíblicos têm a Bíblia como regra de fé e prática. E para começar, nós temos que observar as Escrituras, elas são explicadas, o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Se você não entender isso, vai ficar difícil de compreender teologia bíblica. Muito difícil. Israel, então, é citado ali como a figueira. Muito bem, né? Observe agora que Israel, vou começar perguntando agora, Israel é um povo que proclama o evangelho? Estou falando o judeu. Proclama o evangelho de Jesus Cristo, fala da cruz, do sangue, da volta do Senhor Jesus, fala da obra da redenção. Você vê muitos cristãos hoje, judaizantes, colocando elementos do judaísmo dentro do culto cristão,
shofar, kippá, talit. Se você vê alguém pregando, usando o shofar tocando antes do culto, ou depois, durante, sei lá como, se você vê algum camarada de kippá, aquele chapeuzinho que o judeu usa, ou com aquela, me chama aquele, falei agora aqui, o talit, aquele manto, né, com aquelas franjas, não, foge disso, porque esse irmão não conhece, não sabe o que é o evangelho. O evangelho é uma simplicidade. Sombras daquilo estão na antiga aliança e são sombras do que viria. Tudo ali tem significado, irmão. Cada prego que foi elaborado lá no templo, cada tábua, cada medida, cada elemento, prata, ouro, bronze, ferro, madeira de acácia, madeira, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Tudo aponta para Cristo. Por isso nós somos cristãos. Aponta para Cristo, nós somos cristãos. Atos 11, 28. E foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Porque eles eram judeus, agora são cristãos. Começou com o judaísmo, começou com os judeus. Judaísmo não, começou com os judeus. Deus fez um protótipo, deu um protótipo do seu povo, um protótipo da sua igreja, que é um povo só, vamos dizer assim, para ficar mais claro, né? Não é que tinha um protótipo da igreja, tem uma igreja só, mas você vai entender na minha fala aqui o que eu quero dizer com isso. E entendemos isso diante das Escrituras. Olha bem, de onde vêm os judeus? Né? Os judeus vieram de uma descendência de Abraão. De onde veio Abraão? Ur dos Caldeus. Onde fica Ur dos Caldeus? Região da Mesopotâmia, onde Ur é a capital da Mesopotâmia. Onde que é isso? Babilônia, Iraque. Nada a ver com o judaísmo, não. Os judeus. Ele era um homem que Deus escolheu. E desse homem ele chamou, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12. Eu vou te mandar uma terra que eu vou te mostrar, etc e tal, e você vai ser uma grande bênção. Em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, o Senhor diz que a semente da mulher seria inimigo da semente da serpente, prometendo já uma solução para a queda e a questão do pecado. Para que nascesse da semente da mulher, teria que ter um povo. Para que tivesse um povo, Deus tinha que escolher alguém para gerar esse povo. Deus escolheu Abraão, segundo a sua vontade. Ele escolhendo Abraão depois, né? Ele foi firmado em aliança com Deus. O Senhor lhe deu uma aliança em pactos. Você vai observar isso lá em Gênesis 15, versículo 17. Né? Você vai observar bem isso, que Deus fez um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão. E a aliança consistia em que na sua semente serão benditas todas as nações da terra, não só judeus, não só o povo de Israel, todas as nações da terra. Deus tinha visto todas as nações da terra. Dentre todas as nações. Veja bem, se você observar né, em Gênesis 11, 28 a 31 e Gênesis 15, 7, fica bem claro 15, 7, bem clara a questão de onde veio Abraão. Né? Em Deuteronômio 7, do versículo 7 ao versículo 9, esse aqui eu quero ler, olha bem quem era, porque você fica assim fazendo uma certa idolatria mesmo com a nação de Israel, né? Nós temos que olhar pela paz de Israel, pela paz do Iraque, pela paz de todas as nações, do Congo, onde tiver, né? Temos que orar pela paz do mundo, do Brasil, né? O Brasil não tem guerra. Não, o Brasil é um país pacífico. Olha quantos já morreram até agora, de arma de fogo, de assalto, de bandidagem, de tráfico, guerra contra o tráfico. Deuteronômio 7, versos 7 a 9. Olha o que diz o texto, Deuteronômio 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da mão da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações, a que eu amo e guardo os seus mandamentos. Vou parar aqui. Então, está dizendo da fidelidade do Senhor, né? Escolheu um povo não porque era grande, porque era forte, não, porque era menor e porque Deus amava. Então, a questão aqui é o amor. Lá em Efésios 2, eu falo muito sobre o amor de Deus na eleição, o amor entre Deus, o Pai e o Filho, derramado sobre aqueles sobre quem Ele elegeu. Então, Deus escolhe Abraão, lá do Iraque, lá de Ur dos Caldeus, e o separa para dele sair uma nação. E dessa nação, que vai ter uma semente, que é a semente santa, que vai vencer a semente do mal. E dessa nação, ele estabelece, então, princípios, normas, regras, lei. Nessa nação, os judeus deveriam ser estes os que anunciariam o Senhor. Se você observar lá em Êxodo 19,
ele diz que essa nação seria um reino sacerdotal, que tirou aquele povo para fazer desse povo um reino sacerdotal. Livrou, tirou da servidão. Nós vemos aqui em Deuteronômio. Escolheu, depois a nação vai para o Egito, depois o Egito torna um escravo, depois Deus os resgata para que eles anunciem as grandezas de Deus. Nós vemos bem claro isso lá na palavra do Senhor Deus, que ele nos tira das trevas e nos transfere para a maravilhosa luz de Cristo, do Filho do seu amor, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está entendendo aqui o comparativo? O que assemelha o que aconteceu com Israel e o que acontece com a igreja? Deus só tem um povo. Então ele escolheu um homem, desse homem ele gerou um povo, desse povo nasceria alguém, ou seja, o que está profetizado lá em Gênesis 3,15, que seria a semente abençoadora de fato. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Muitas pessoas olham para Abraão e muitos crentes desapercebidos, muitos deles, por falta de conhecimento mesmo, e a maioria, uma grande parte, não sei se é a maioria, espero que não, é por malandragem mesmo. Pegou a veia da coisa e por malandragem começa a falar de riqueza, prosperidade, tendo em vista Abraão, porque Abraão era rico, homem muito rico, homem que tinha recursos, homem que tinha dinheiro, homem que tinha um exército ao seu dispor, homem que tinha isso, aquilo, aquilo outro. Então, se você está em Abraão, você está bendito como Abraão, e então quer dizer que é riqueza. Onde vem aquela teoria da prosperidade? E muitos cristãos que são pobres, que não têm recursos, que passam dificuldades, ficam ali, então, se achando à margem, dizendo, então, que não estão na bênção porque estão amaldiçoados, porque não têm a bênção de Abraão, sendo que a bênção de Abraão não é isso. Eu vou falar já já. Observe. Ele escolhe. E desse povo vai sair alguém que vai ser o Messias. Estou falando, daqui a pouquinho eu vou explicar se Israel é o relógio de Deus, e aqui por enquanto estou dizendo que Deus tem dois povos, uma agenda para Israel e uma agenda para a igreja. Vamos aqui, segue essa linha. Gênesis 3,15, promete a semente abençoadora, em Abraão, da semente que vai abençoar, e vai seguindo o povo vai para o Egito, Deus tira o povo, e esse povo não é porque é maior, mais forte, porque Deus ama, e ali eles têm que anunciar. Deus fala em Êxodo 19, que eles seriam uma nação de reis sacerdotes, reino sacerdotal, e vai seguindo esse povo, e nesse povo vem Jesus. Gálatas 4, versículo 4. Mas veio Jesus, vou ler, né? Gálatas 4, 4. Gálatas 4 e 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E eu vou parar aqui, né? Outro dia eu faço outro vídeo mais detalhado sobre isso, se Deus assim o permitir. Então vem Messias. João 1, 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe sempre aquelas 4 colunas que eu falo constantemente: criação, queda, redenção e consumação. Deus tem um plano. Ele não tem um plano B. Ele não tem não, ele tem um plano, tem um povo, tem uma redenção, tem um redentor, tem uma eterna salvação e tem uma eterna condenação para aqueles que negam a Cristo. Vamos lá. Em Gálatas 3, aqui, nós saímos lá de Ur dos Caldeus, Gálatas capítulo 3. Passamos pelo Egito, saímos com o povo do Egito. O povo, então, tem o tabernáculo. Depois, mais à frente, o povo tem o templo e presta culto a Deus. E eles vinham celebrar, vinham cultuar, e os profetas anunciavam e profetizavam sobre o Messias. Eu preguei há poucos dias, está no meu canal, capítulo 1 de Pedro, de 3 a 12, sobre que eles pregavam e não sabiam, e profetizavam, aliás, e não sabiam exatamente sobre o que, como seria. Que até os anjos tentavam entender e tal sobre a questão do evangelho. Eu vou explicar por que essa grande dificuldade, por que esse grande problema de colocar 2 povos e de colocar Israel como o relógio. Ele foge do plano de Deus, essa mentalidade foge do plano de Deus, não glorifica a Deus e comete erros gravíssimos teológicos, doutrinários, e traz muita confusão, e eu tenho certeza que inclusive até aborrece o Senhor. Eu vou dizer por quê. 3, 13 e 14 diz assim, eu vou ler... 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa
do Espírito. Vou ler mais um pouquinho aqui. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência que é Cristo. É Cristo. Então, quando nós somos benditos em Abraão, nós somos benditos por causa de Cristo. Abraão também é bendito por causa de Cristo. Nós que somos abençoados, ou que são abençoados em Cristo, por causa de Cristo. Então, o dos caldeus, a Gênesis 3,15, a semente da mulher ia esmagar a semente da serpente, tal. Vem Abraão, o povo depois vai para o Egito, do Egito Deus os livra, estabelece com eles um concerto, uma lei, um tabernáculo, tudo são sombra do que viria. Depois do tabernáculo, então tem um templo, depois o templo é destruído, depois Deus manda que reconstrua-se o templo, na passagem de Ageu, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, uma referência a Cristo, tipificado naquela segunda casa. Depois esse templo ele é aumentado, ele fica, por Herodes, né? Ele fica tão suntuoso, e no ano 70 esse templo é destruído numa profecia que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, houve juízo para aquela geração que recusou a Cristo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar como a galinha junta, né, os pintinhos, eu quis juntar vocês e tal. Então a nação de Israel sofreu esse baque no ano 70 da nossa era, e não tem mais templo, não foi construído, não foi reconstruído e nem será esse templo. O templo agora é Cristo, o seu povo, na verdade. Ele diz assim: derruba esse templo, em 3 dias eu edifico. Então em Cristo nós somos congregados como templo do Senhor e somos templo e morada do Espírito Santo, né? Vamos lá, presta bem atenção. A questão é: Deus tem 2 povos? Olha, de um povo, tipificando a sua igreja geral total, para que esse povo anunciasse, veio o Messias, que congrega em todas as nações o povo de Deus. Olha só o que diz em Efésios, por isso que eu vou falar daqui a pouquinho, porque que pode até aborrecer a Deus com isso, ou até mesmo aborrece. Olha Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, Efésios 2, de 11 a 22. Lembrai-vos de que vós quem? Judeus, gentios. Noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão de homens. Chamada de circuncisão por aqueles que eram circuncisos, ou seja, tinha na lei a circuncisão. Né? O menino no 8º dia ele era circuncidado, cortava o seu prepúcio. Era a marca da aliança do pacto feito com Abraão para o povo de Deus. Vamos lá? Por aqueles que eram circuncisos, que quando eu falar circunciso aqui, você entenda judeu. E quando eu falar em circunciso, entenda gentios, todos aqueles que não são judeus. Vou repetir de novo antes. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de Deus, pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, já chegaram pelo sangue de Cristo, não por pactos, não por aspersão de sangue de bode e bezerro, não por queimar incenso, não. Pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, sim, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, a paz aos que estavam longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus, porque mesmo perto eles se perderam, não entenderam, compreenderam, eles deturparam as alianças e a verdade, e estavam ali realmente detonando aquilo que era para ser uma coisa, que a lei é boa, santa, agradável e pura, e o homem é resgatado não da lei, mas da maldição da lei, né? Eu tenho vídeo no meu canal falando sobre isso. Vamos lá. E vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
de gentios e de judeus, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo, Jesus, é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Deus tem um povo com um Espírito, com um caminho, com um Salvador, e tinha uma barreira, uma parede de separação, e Deus quebrou, derrubou essa parede e fez os dois povos um povo, um novo homem, né? A igreja. Então presta bem atenção. Gentios era para evangelizar, para anunciar. Eles foram tomando caminhos errôneos e tal, e deturpando a lei. São muitos detalhes para citar aqui, fica um vídeo de 5 horas, né, e ainda não conclui. Mas, então Deus levanta quem? Dessa semente viria quem? Porque foi profetizado? Jesus. E esse Jesus, ele vem pregando a verdade, vem trazendo o caminho, vem trazendo a vida. Começou com os judeus, porque os primeiros cristãos foram judeus. Jesus era judeu, nasceu na lei, nasceu judeu, cumpriu a lei, e diz uma nova aliança, não uma nova de nova, outra, uma nova de renovada. É uma aliança só. É essa aliança aqui que foi feita, é essa aliança que vai ser cumprida, uma nova aliança no meu sangue. Lembra que eu falei aqui? Pelo seu sangue, ele nos trouxe a paz. Nós lemos aqui no versículo 13, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, gentios, já chegaste pelo sangue de Jesus, chegaste perto, pelo sangue, tudo está em Cristo, está nele, gente. Por isso, quando você fica gritando aí que Deus tem 2 povos e que o relógio de Deus é Israel, é complicado. Deus tem um povo só. Presta bem atenção. Olha só o que está escrito em João 1, 11, 12, 13. Veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aos quais não nasceram da carne, nem do sangue. Não tem questão de etnia que nasceu. É porque nasceu judeu, porque nasceu... Não nasceu da carne, nem do sangue, ou seja, não é linhagem de nascimento étnico ou de linhagem sanguínea, mas de Deus. Deus tem o seu povo que ele elegeu de antemão, né? Então, aí fecha um ponto. Tem uma frase que eu escrevi aqui e eu vi alguém famoso falando a mesma frase, né? Perguntei pra minha esposa, vou fulano e tal, viu meu esboço, né? Só que fulano de tal é famoso, eu não sou, então vai ficar com o que eu vi dele, mas é o mesmo espírito. E a frase é: não separe aquilo que Deus juntou. Deus juntou os dois num povo só. Ou seja, é um povo só, mas ficou bem claro aqui, ó. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e mandamentos que constituíam ordenanças, tal, para criar, para separar, para juntar, aliás. Deus tirou a parede de separação. As pessoas querem separar. Tem Israel e tem a igreja. Tem uma agenda para Israel e uma agenda para a igreja. Não tem, meu irmão. Para com isso. Vamos estudar a palavra com mais cuidado. Vamos estudar com mais zelo, né? Mas aqueles textos... Israel está pregando o evangelho. Israel voltou em 1948 para ser nação. Eles estão proclamando a Cristo. E muito pelo contrário. Tem muito cristão que começa a seguir o judaísmo e começa a ver ali e começa, né? Aquele negócio né? Começar a querer falar tudo citando... né? Como é que é? Em hebraico, aí começa, só fala shalom, tudo bem, cara, shalom é paz, tudo tranquilo, mas começa, não é falar isso, é o que está por trás, né? Shalom, Adonai, não sei o que lá, e começa aquelas coisas, né? Aí começa Jesus, Yeshua Hamashi, o nome, gente, outro dia eu faço um vídeo sobre o nome aqui, se der na cabeça também, tem muita paciência para isso não. O pessoal está muito perdido, muito, sabe, com coisinhas bobas. Vamos frisar que Cristo é o Salvador, pronto, é simples, o evangelho é simples, gente. Não, tem que ir para Israel, porque Israel tem o óleo santo, tem a oliveira santa, tem o rio. Vão pegar pedra do rio, vão trazer para cá, vão trazer. Eu fui num culto uma vez, o camarada fez um corredor de madeira, tipo caixote de madeira, comprido assim, um corredor, como um corredor, encheu de terra, dizendo que o irmão trouxe de Israel. E as pessoas iam passar ali, gente, isso é macumba, rapaz. Isso é macumba. Não, tem que trazer. Meu irmão, nós estamos em Cristo. Em Cristo foi desfeita a inimizade e foi tirada a parede de separação dos 2 povos, fez um só. Não separa o que Deus juntou, meu querido. Vamos lá. Observa só, aqui em Romanos 11, de 1 a 5, vou ler alguns versículos aqui, porque alguém vai querer falar, não, mas está em Romanos 11, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, não quero que eu verifique, tá bom, tá, quase meia hora. Romanos 11, diz assim:
Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? O povo étnico, o povo igreja, por causa do judeu. Está falando de uma linhagem judaica. Seu povo. Claro, Deus separou um povo, o povo dele. É um tipo do povo total dele. É como se fosse um protótipo. Entendeu? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Não foi assim que ele fez? O que diz as Escrituras de Elias, como fala a Deus como contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, destruíram os teus altares, e só fiquei eu, e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Multidões tombaram a Baal, mas separou um povo ali, uma parte desse povo, eleitos. Presta atenção em eleição aqui. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim, para ele, 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste último tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ora, nesse último tempo, Paulo está dizendo: por mim, eu daria minha vida, me tornaria anátema daqui a pouquinho, para que o meu povo, para que a nação se voltasse para Cristo, para Deus. Né? Mas o que está ali é o versículo 5. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, verso 6, não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava, não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Os que rejeitaram foram endurecidos, endureciam e foram endurecidos. Mas dentre os de Israel, inclusive Paulo, que também era, foi um povo ali que se rendeu. Por quê? Porque tem a eleição da graça. Acorda, irmão? Eleição da graça. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: tornem-se-lhe sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, e escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, no versículo 11 diante, são muitos textos, né, irmão? Então, vou ler mais um pouquinho isso aqui. Digo-vos, pois, e porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para o incitar ciúmes. O gentio negligenciou, Deus usou esse processo, já estava no decreto. Os judeus endureceu, abriu então, bom, você não quer, tem um povo que quer. Porque Deus tem um povo só. É que vocês estão pensando que eu sou vocês? Não, tem muito, tem 7.000 joelhos que não se dobram. É uma frase, é uma forma de dizer: eu tenho os meus. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo, gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso citar ciúmes aos da minha carne e salvar alguns deles. Ou seja, bom, eu vou pregar o evangelho, para que os da minha carne vejam, que os judeus também vejam, tenham ciúmes. Poxa, nós éramos o povo de Deus, agora tem mais gente que é povo de Deus? Como assim? Quer dizer que não é só as 12 tribos? Deus quer mais? Deus tem mais por aí? Eu vou parar a leitura aqui, porque vai ficar muito extensa. Você pegar o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Os gentios vão entrar nessa daí, porque Deus assim preparou. Certo? Não é só o judeu, é gentio e judeu, judeu e gentio. Começa com o judeu, o gentio agora, na verdade, começou com alguém que não é nem judeu, que era Abraão, né? Então agora o gentio está sendo enxertado, sendo inserido, enxertado não em judeu, enxertado em Cristo. Né? Enxertado em Cristo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa de vós. Presta atenção. O plano de Deus está aqui, meu querido. Eu sou um povo que negligenciou, mas ficou um remanescente, e Deus vai enxertando os gentios, porque um povo dele faz parte de gentios e judeus. Ora, não tinha gentios na linhagem de Jesus? Não tinha Raabe, por exemplo? Não tinha outras pessoas ali que, no caso de Ruth, por exemplo, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. Deus tem um plano com o povo, com os seus, tudo é dele. E dentre os que ele criou, ele escolheu um povo para ser o seu povo, e o seu povo particular, peculiar, como Pedro fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida, exclusivo de Deus. Né? Tito 2,14, um povo seu, zeloso de boas obras, dentro de judeus e gentios congregados em Cristo.
né? Romanos aqui tem muitos textos para ler, não, vou ler o 32, que diz assim, eu vou ler aqui, ó. Assim, verso 31, assim também esses agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usarem misericórdia. Tanto judeus quanto gentios são pecadores debaixo da desobediência. Então, nós temos aqui que entender que o Senhor é salvador de todos, porque todos são pecadores, ele tem um povo, tem um projeto, tem um propósito, vai cumprir seu propósito. Nasceu Jesus vindo da plenitude do tempo, nasceu Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, e anunciou e cumpriu a lei, e na cruz ele disse, está consumado. Ponto. Deixa eu dar um pulinho aqui, porque algumas pessoas pensam que é uma teologia da substituição, né? Tá errado, irmão. A igreja não substitui Israel. Não tem teologia da substituição. Tem teologia contínua bíblica. Um povo só, uma só aliança, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só caminho, uma só finalidade. Presta bem atenção. Em Abraão serão benditos, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Porque todos vão ser judeus? Não, meu querido. Observe. Em Efésios 4, de 1 a 16, fala bem claro de um só povo. Vou ler só alguns versículos aqui para não ficar muito extenso, mas você nota aí, ó. Efésios 4, de 1 a 16. Olha o que diz Efésios 4. De 1, cadê Jesus? Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, da vocação que foste chamados. E vai seguindo aqui, no versículo 4 ele fala, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança de sua vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. E aí continua seguindo aqui os textos. Então, um só povo. Romanos 12, versículo 5, fala que nós temos um só corpo. Então nos tem duas agendas. Tem um só povo, tem um só corpo. Romanos 12, vamos ler rapidinho aqui. Está aqui pertinho. Romanos 12, versículo 5, diz assim, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Sempre pensa em Cristo, né? Em Cristo, por Cristo, através de Cristo, nos méritos de Cristo, em Cristo. 1 Coríntios 10, 17, somos um só pão, apenas um pão. Vamos ler isso aqui? 1 Coríntios 10, verso 17, olha que versículo profundo. 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E esse pão é Cristo Jesus, né? Vede agora Israel segundo a carne, os que comem sacrifício. Estou falando aqui daqueles que participavam da mesa da idolatria, etc. e tal, e Israel foi idólatra, e aquela coisa toda, e foi levado em cativeiro, tem toda aquela situação. Mas nós somos um só pão. Nós somos alimentados pelo pão, nós somos um pão que alimenta o faminto, né? O perdido pecador com a palavra de Deus, né? Então, presta bem atenção aqui. Em Atos 15, você tem ali o concílio em Jerusalém, e ali uma situação terrível, porque, poxa, agora estão pregando gentios, né? Pedro, em Atos 10, tinha ido na casa de Cornélio, gentio, ele mesmo disse para ele, eu nunca comi nada assim comum imundo, descia o lençol enquanto ele orava, ele teve um êxtase, um arrebatamento de sentidos, ele viu um lençol cheio de animais quadrúpedes e tal, e ele falou, não, senhor, nunca mata e come, Pedro. Não, nunca comi essas coisas. Claro que ali não está falando do alimento em si, embora ele purificasse todas as coisas, eu tenho no meu canal também sobre a alimentação do cristão, o que o crente pode comer. Tá perto, essas mensagens estão mais recentes. Mas veja bem, ali está dizendo o seguinte, não diga que é imundo ou impuro aquilo que eu purifiquei, falando dos gentios. Por causa do quê? Por causa do sangue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica todo o pecado. O Hebreus deixa bem claro, o sangue de novilhas, de bezerro, não podia purificar. O que purifica, de fato, é o sangue de Jesus Cristo que nos abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Então é o sangue do Cordeiro que abre, que purifica, que nos dá esse acesso. Olha bem o que está escrito aqui em Atos 15, versículo. Eu vou ler, acho que vou ler só os 5, para ganhar tempo aqui. Você lê tudo depois. 15, 5. 15, 5 em diante, vai. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés.
estava aquela questão dos judeus agora, que eram convertidos, mas eles eram circuncidados, que foram circuncidados na infância. E agora chegou os gentios, e sendo igreja, não tem que circuncidar. Aí começou aquele negócio. Congregaram-se depois os apóstolos, os anciãos, para considerar, aí chamaram os anciãos, chamaram os apóstolos. E havendo grande contenda, não, tem que ser circuncidado, não, é só em Jesus, né, só pelo sangue, não tem que ter a obra da circuncisão. E começou aquela confusão toda ali. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece o coração, os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, porque é um só povo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, lembra? E não fez diferença alguma entre ele e nós, purificando os corações pela fé. Né? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, em Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, vamos ser salvos, tanto judeu quanto gentil, é salvo em Jesus Cristo. Para esse negócio de querer circuncidar. Aí vem os irmãos aí querendo colocar o shofar, colocar o tate, colocar coisa. Né? Eu não vi colocar a circuncisão. Circuncisão não vi ninguém fazer isso, não. Eles são meio espertos, né? A circuncisão ninguém quer, não. Eles querem o tate, quer a riqueza de Abraão. Mas a circuncisão eles estão pulando. Aí vamos lá. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo. Aí chegou Paulo, Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios. Deus havia feito por meio deles dentre os gentios. Olha, nós fomos pregar para os gentios, Deus operou no meio deles, muitos de dons foram salvos, foram curados, aconteceu milagres assim. Simão, né, versículo 13. E havendo-se eles calados, aí Paulo e Barnabé cessaram, né, os apóstolos. Aí Tiago disse assim: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. Né? Nós vemos lá em Efésios 2, 14 e 15, né? Ele roubou a parede e tal. E com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Agora usou da profecia, as escrituras. E com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Conhecidas são de Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso, julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Bom, aqui eu vou parar. O tabernáculo caído de Davi inclui aqui, conforme dito por Tiago, citando aqui que o profeta disse sobre o tabernáculo caído de Davi, é o que é a introdução do povo gentio como o povo de Deus que de fato é, cumprindo aqui o propósito e o plano de Deus. Né? Não tem duas agendas, tem uma agenda, tem um povo, tem um só Deus, um só caminho, uma só fé, um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo, etc. O tabernáculo caído, vai edificar, não. Aqui o tabernáculo caído, a igreja. Gentios e judeus congregados em Cristo. Entendeu? Apocalipse 5, 9 e 10, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10 diz assim. Desse texto aqui tem uma mensagem no meu canal, as vozes ao redor do trono. E cantavam um cântico, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue nos compraste para Deus, de todas as tribos, língua, povo e nação, e para com o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Toda a tribo, não só judeus, de toda a tribo. Agora vamos lá. Então, Deus tem um só povo, tem um projeto. Claro que se eu falar aqui detalhadamente, eu fico aqui 3 dias falando e não encerro o assunto. Surgindo dúvidas, façam perguntas, e a gente vai podendo responder mediante as perguntas que forem feitas, caso sejam feitas. Né? Vamos lá. E o relógio de Deus? Bom, já que Israel e gentios é um povo só, ou seja, Deus tem um povo só, eu vou falar mais alguns versículos daqui a pouco aqui. Se Deus tem um povo só, como é que a gente explica isso? Como é que a gente resolve essa situação? Bom, olhar para a figueira. Vamos olhar para a figueira agora?
Mateus 24, 32. Vamos lá. Mateus 24, 32 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Vamos ler 24 de... Lucas 21 e 28. Vamos ler aqui. Lucas, que é o correlato deste, Lucas 21 e 28. 21 e 28, tá aqui. Não é. E a viração dos seus homens desmanhando, então virá o filho do homem. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima. Acho que eu pulei aqui, eu pulei com outro texto aqui que eu vou ler daqui a pouquinho. Né? Deixa eu só achar aqui, irmão, rapidinho aqui. Né? Olhar 21 e 28, ué. 21 e 28. Perdão. Aqui, 29. Aqui 28 eu vou falar outra coisa. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virem acontecer essas coisas, guarda isto, quando virem acontecer essas coisas, né? O que está acontecendo aqui? Bom, lá em Mateus 16, de 1 a 4, perguntaram para Jesus, pediram um sinal para Jesus, e falou: olha, eu não vou dar mais um sinal para essa geração perversa, não. Uma geração adulta e perversa pede um sinal. Vocês sabem discernir as coisas aqui quando você vê um céu num vermelho sombrio. Você sabe que vai fazer um tempo ruim, vai chover, alguma coisa assim. Não sabe distinguir os tempos, né, os tempos finais, essas coisas. Então não é só a figueira. Ele fala do tempo, ele fala do sol, ele fala do tempo sombrio que pode acontecer. Aí está tudo aqui, ó. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele ficou 3 dias no ventre da terra. Isso assim não foi sinal, não foi o suficiente para eles se converterem e estarem em Cristo. Eles mataram Jesus, né? Só fica, Israel não crê em Jesus, meu irmão, como Messias. Eles estão guardando o Messias ainda. E tem pregador aí, o famoso, né? Gideões, aquelas coisas todas, metido a judeu, que agora não crê mais também que Jesus é Messias. Falava Jesus, agora fala que não é. Está vindo o Messias ainda. E o povo está comprando. E o povo gosta. O povo gosta disso. Não separa o que Deus juntou judeu e gentio, um só povo. Era o propósito dele, no momento certo de cumprir tudo isso, fez tudo isso, e vai ter um só povo adorando no céu, todas as tribos, povos ali, na sua nova família, a família do céu, o novo homem, o novo corpo, o povo de Deus, né, de fato ali. Então vamos lá. A figueira é Israel? Não, não é. Mas tem texto que fala que é, mas fala que ela é outras coisas também, né? Fala que é outra árvore, não é só Israel, né? Tem a videira, tem lá em Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, né? E assim vai. Meu irmão, presta bem atenção. A linguagem bíblica, ela é progressiva, a linguagem bíblica, ela é extremamente simbólica, tipológica, a linguagem bíblica faz apontamentos, a linguagem bíblica aponta para Cristo. Vamos lá. E outra coisa, não tem esse termo, né? Relógio de Deus. Mas também não tem o termo Trindade. Não tem, mas tem um conceito bem claro e bem evidente para quem quiser ver. Só não vê quem não quer mesmo. Mas então, como que é o relógio de Deus? Vamos dizer que tem um relógio. O que é o relógio de Deus? Vamos ver para Mateus 24, porque se aponta para um termo teológico, escatológico. Vamos para Mateus 24, versículo 6. Olha bem. Mateus 24, versículo 6. Ele começa a falar aqui, né, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Tomem cuidado, se acautelem, porque virão muitos em meu nome, vão vir de guerra e rumor de guerra. Olhai, pois, não assustei. Vai acontecer tudo isso, mas ainda não é o fim. Então, guerras, rumor de guerras, dizendo que ele veio, mas não é o fim. Presta bem atenção. Ainda não é o fim. No versículo 13, está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Antes, ele diz, vai acontecer o seguinte: nação vai levantar contra nação, vai ter fome, vai ter peste, vão entregar e vão ser atormentados e vão matar por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Presta bem atenção. E vão ser odiados por causa do meu nome. Israel é odiado por causa do nome de Jesus? As nações que guerreiam contra Israel o odeiam por causa do nome, porque eles anunciam a Cristo Jesus? Israel está pregando Jesus, pregando o evangelho, falando da cruz, falando da verdade
que ele é o Messias que morreu e ressuscitou para perdoar pecados? Não, ali é uma disputa por terras, por território, coisa, entendeu? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos fiará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai até o fim, porque no fim você é salvo. Hoje, não é que você é salvo porque perseverou. Você só persevera porque ele deu salvação. Já falei isso várias vezes. E outra coisa, ninguém persevera até o meio. Só pode perseverar até o fim, é evidente. Né? Então aqui, ó, o fim, ainda não é o fim, versículo 6. Persevera até o fim, versículo 13. E no versículo 14 é escrito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. O evangelho, se for para dar um relógio, o evangelho é o relógio. A igreja é o relógio. Se for para falar de igreja, ou de um determinante para tempo, tá aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado até o fim. Ah, mas então eu vou lhe perguntar: em testemunha todas as nações, não só judeus, todas as nações, então virá o fim. Israel prega Jesus? Você chega em Israel hoje, eu nunca fui, tenho vários amigos que foram, várias vezes até. É muito difícil você achar um lugar para você cultuar Deus, um culto cristão. São pouquíssimos. Enfim, eles estão anunciando o evangelho, é a nação que está pregando. Quem é o povo de Deus que prega? A igreja, que tem gentios e também judeus, evidentemente. Mas Deus não tem. O que for para ser salvo dos que foram da linhagem sanguínea de Abraão, que foram eleitos segundo a vontade de Deus, vão ser salvos, porque faz parte do processo de eleição divina, né, entre judeus e gentios. Então veja bem, e este evangelho do reino será pregado. Se tem algum relógio aqui, é a igreja, irmão. Faça-me um favor, né? Orai pela paz de Israel, prosperarão aqueles que a amam. Se é para falar de paz de Israel, Israel representa o povo de Deus, e o povo de Deus é o povo congregado em Cristo, os judeus gentios que são a igreja, ou que é a igreja, então você tem que orar pela paz da igreja. Orai, é o correlato do Antigo Testamento para a Nova Aliança, para o nosso tempo. Orai pela paz da igreja, que a igreja tenha paz para pregar o evangelho, que a igreja tenha paz para prosseguir, e vão prosperar aqueles que a amam, porque aqueles que a amam a igreja é a noiva do Cordeiro, o cabeça é Cristo, e se Cristo é a cabeça, a igreja é a noiva, Cristo sendo o abençoador, quem ama a igreja vai abençoar, ou será abençoado. Orai pela paz, substitua, da igreja. Era o relato ali, está na Antiga Aliança, vão orar pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, etc. Você ama a igreja de Jesus? Então ora pela paz. Né? Ou você não sabe que a igreja está em guerra? Ou você pensa que é um parquinho de diversão ser cristão? Ou você acha que milhões de irmãos morreram aí só para ficar bonito e fazer lápides ali bonita? Aqui está o irmão. Não. Morreu por amor, por temor e por perseguição terrível das trevas. E vão morrer muitos, né? E ainda quando vier a grande tribulação vai ser pior ainda. Vamos encerrar esse vídeo aqui? Vamos. Um povo só. Um só projeto. Uma só nação. Com a graça de Deus, pela eleição graciosa, pelo sangue que perdoa. E agora, a igreja, querido, Paulo fala lá em 1 Timóteo, é a coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade não é Israel étnico, é Israel espiritual. A igreja, os remidos, lavados com o sangue do Cordeiro. Olha bem o que diz em Filipenses 1, 17 a 20. Olha só. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Galatas, Efésios, Filipenses. De versículo 17 a 21. Olha bem. Filipenses 1, de 17 a 21. Cadê Jesus? Bom, 16 ele fala, né? Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições à minha prisões, mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que e nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja a morte, pela morte, porque para mim
o viver é Cristo, né? E o morrer é ganho, é lucro. Então Paulo está falando, olha, aqui o negócio é Cristo, não está brigando por causa de etnia, por causa de religião, de seita, de farisaísmo, de judaísmo, ele era de fariseu até. Não, o negócio para mim é o viver é Cristo. Eu quero Cristo, eu vivo em Cristo, estou pela graça em Cristo, né? Então, observe bem isso. Nós temos que tomar muito cuidado, tomar muita atenção. E olha só o que está escrito aqui, ó, em ainda em Filipenses 3, 17 a 19. Sede também meus imitadores, para mim viver é Cristo, morrer é Cristo. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Lucro que eu estou com salvo e se eu estou vivendo em Cristo. Não, o chofar não é Cristo. Não, agora eu comprei um talet, veio lá de Jerusalém, um tanto de azeite assim, minha Bíblia está imersa no azeite. Não, para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Amadurece, filho. Tempo de pregar o evangelho. Para com essa bobagem aí. Bobagem. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Lembra que eu falei que Deus pode ficar aborrecido? Ele até fica triste, eu creio. Intercedemos o Espírito de Deus quando negamos isso aqui, ó. São inimigos da cruz de Cristo. Na cruz foi congregado o projeto de Deus, todos os gentios e judeus, num corpo só em Cristo. Aí eu, não, porque tem que ir lá, porque tem que isso, porque tem que ir aquilo, tem que dar 7 mergulhos no Rio Jordão, porque tem que... Você está entendendo? Está vendo a dificuldade aqui? Não, porque eu tenho que ir para Israel, que... Bom, isso é coisa de seita, que tem que ir lá, que não, você está aqui, ó. Novo e vivo caminho. Antes, era só no tabernáculo, era só no templo lá. O sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano e só uma vez a vida. Era o sumo sacerdote naquele ano que ia entrar só uma vez na vida. Nunca mais ele entraria para fazer aquela administração e tal. Hoje não, meu querido. A gente pode entrar direto, temos acesso livre por Cristo. Mas os inimigos da cruz de Cristo querem separar. Não, tem um povo aqui e tem um povo aqui. Deus tem duas agendas, duas alianças. Não, para com essa bobagem. É porque falta teologia bíblica, né? Falta teologia bíblica. Eu vejo muitos irmãos, né, começam a colocar no Facebook, Israel, tá vendo a guerra lá? Começou, olha o sinal, olha a figueira. Olha para Jesus, amado. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para fechar, Gálatas 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas. Jesus, tem Gálatas aqui não? Tem. Capítulo 6, versículo 11 em diante. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que me querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha, está tendo uma perseguição por causa da cruz de Cristo. Mas se você circuncidar, você vai dizer que você é judeu, então não vai ter perseguição, porque os judeus são perseguidos, mas não, eu sou circuncidado, eu faço parte da aliança, do pacto, não sei o que, então está tudo certo, estou cumprindo aqui todos os preceitos da lei, né? Os preceitos da lei são válidos. Os que são cerimoniais, não. Né? Eu já falei que não tem aquela questão do antinomianismo, você ser contra a lei. Não, a lei está aí. Não matarás, não adulterarás, etc. Não terás outros deuses, não farás ídolos. Mas, matar cordeiro, matar bezerro, fazer essas coisas, sim, é sombra daquilo que Cristo fez, né? Na cruz do Calvário e tal. Mas, por causa da perseguição, fazem isso. Porque fica mais não tem perseguição. Né? Mas não falei agora há pouco, que Paulo disse, olha, para mim o morrer é Cristo. O viver é Cristo e morrer é lucro. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, não guardam nada. Mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Nós somos da circuncisão, nós somos circuncisos. Não somos como esses incircuncisos, não. Sabe? A circuncisão do coração que Deus está falando aqui, meu querido, arrancou, tirou aquilo do coração. É tipo, o que era feito ali é feito aqui no coração, rasga, né? E daria um coração, tiraria de pedra e daria um coração de carne. Lá em Ezequiel. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Está me gloriando no talit? Está se gloriando no quepá, no chofar, no óleo, na areia, na terra, na folha da figueira, na folha não sei do que,
Me gloriar na cruz de Cristo, porque foi na cruz que ele morreu, foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Tem nada que na Israel não, né? Israel precisa de oração, orai pela paz de Israel, ora pela paz do Brasil, ora pela paz do Iraque, ora pela paz de todos. Vamos lá? Mas longe de mim, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, judeus, nem a incircuncisão, gentios, tem virtude alguma, poder algum, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Orai pela paz de Israel. Aqui, ó. E todos conforme esta graça, paz, regra, né? Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, gentios e judeus congregados em Cristo. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com irmãos, com o vosso espírito, amém. Vou voltar para o versículo 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Ou seja, nem ser circunciso, nem ser circunciso, quem pode ser nova criatura. Nasceu de novo. Você é gentil, nasceu em qualquer país fora do judaísmo, nasceu, fora de Israel, nasceu. Você não tem linhagem, não tem. Em Cristo você é salvo. Você é judeu? Sim. Você nasceu na linhagem ali da tribo de A, B, C ou D, enfim. Mas se você não tiver em Cristo, você não está salvo. Você precisa de Cristo. Né? Eu não li muito lá em Romanos, né? Romanos fala assim, nem todo que nascido em Israel é israelita, né? Ou seja, mas os são aqueles que são pela fé. Né? Os são aqueles que são pela fé. Olha só o versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Poder, virtude. Né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Tá vendo aqui o evangelho? Se tem um relógio, o evangelho é o relógio, a igreja, o evangelho, né? Assim, junto, a igreja que prega o evangelho é esse relógio. Então, nós temos então toda essa certeza de que em Cristo nós somos nova criatura, em Cristo somos o povo de Deus, o Israel de Deus, né? Porque nasceu. Eu podia ter lido aqui uns textos aqui também em Romanos, né? Eu li Romanos, mas eu vou ler só mais um pedacinho, só mais um pouquinho aqui. Já estou encerrando, na verdade já estava encerrando mesmo, né? Mas para não passar aqui, Romanos 9, só alguns versículos aqui, tá? Vamos ver aqui, Romanos 9. Em Cristo digo a verdade e não minto. Em Cristo. Dando-me testemunha à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema por Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os judeus, ali nascidos mesmo, né? Que são israelitas, dos quais a adoção dos filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, vieram tudo ali, ó. E Deus usou esse povo para isso, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, judeu, o qual é sobre todos nós, Deus bendito eternamente. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando a concebeu de Isaac, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, querido, ficasse firme, não são por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém? Então, ao Israel de Deus, a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, gentios e judeus, olham para o mesmo alvo, que é Cristo, olham para a mesma cruz, que é Cristo, e são salvos pela mesma graça em Cristo,
e são salvos da mesma maneira, através da expiação pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Um só povo, um só Deus, e se tem um relógio, esse relógio é a igreja que proclama o Evangelho. E esse Evangelho será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Amém.